Provérbios para hoje. Sabedoria para viver e morrer para a glória de Deus. Benefícios e consequências, segunda parte. O princípio deuteronômico, então, estabelece o fato de que Deus abençoa a obediência e amaldiçoa a desobediência. Esse, como eu disse, não é o único princípio interpretativo das Escrituras. Há outras verdades e princípios que equilibram esta revelação. Porque se nós pegarmos ao pé da letra e dizer, tudo bem, então Deus sempre abençoará o obediente e amaldiçoará o desobediente, nós teremos sérias dificuldades de interpretar o livro de Jó, de ler o Salmo 73 e outros salmos também, né? E nós vamos olhar para os sofrimentos dos apóstolos, de Paulo, de Pedro, João, e nós vamos nos perguntar até que ponto o princípio deuteronômico é inflexível, é infalível. Na verdade, outros princípios corroboram, confirmam e complementam o princípio deuteronômico. Mas o princípio deuteronômico basicamente é esse: você ouviu fielmente ao Senhor, seguiu cuidadosamente os seus mandamentos, bênçãos lhe virão. Como Paulo disse, aquilo que o homem semear é isso que ele colherá. E se você desobedecer e não seguir cuidadosamente, as maldições o atingirão. Então, bênçãos lhe seguem, maldições o atingem, indicando claramente o modo como Deus vai agir com o que obedece e o que desobedece. Falemos de consequências. No episódio anterior, nós falamos sobre benefícios de se guardar o ensinamento da sabedoria, ouvir suas instruções, suas advertências, sua disciplina e, em especial, amar a sabedoria. Então, agora vamos ver consequências de não amar a sabedoria, de não dar atenção, de viver neciamente, de maneira imprudente, sem bom senso. Consequências de seguir os passos dos homens maus. Um dos objetivos do livro de Provérbios é fornecer aos pais condições de instruir seus filhos para que eles evitem determinadas associações. O homem perverso, o ímpio, o roubador, o preguiçoso, o beberrão e, em especial, a mulher leviana, que é uma das preocupações constantes do pai em relação ao filho. Vejam que aqui a preocupação dele é que, ao associar-se com essas pessoas, a possibilidade de que o homem mau influencie o filho é bem maior do que o filho influencie os homens maus. Então, para que não haja essa maléfica influência, o conselho do pai é evita. O que nós percebemos no livro de Provérbios é que ele é um livro produzido para pais, no caso masculino, o homem da família, o patriarca, né? Instrua seu filho, aí um menino. Então, quando nós encontramos algumas expressões que ele está falando para o filho, a gente bem pode fazer também uma leitura para a filha. Se o filho deve evitar a mulher imoral, a filha deve evitar o homem mau, o homem perverso, o homem adúltero, o homem violento, o homem que vai trazer a ela dor e tristeza. E a pessoa sábia, ela saberá evitar essas pessoas. Uma das dotações da sabedoria é o discernimento de espírito. É a pessoa perceber quem lhe fará bem e quem lhe fará mal. Meu filho, se os maus, e aqui os maus é bem genérico, né? Qualquer pessoa cuja intenção seja má, tentarem seduzi-lo, não ceda. Se disserem, venha conosco, fiquemos na tocaia para matar alguém. Vamos divertir-nos armando emboscada contra quem de nada suspeita.
Vamos engoli-los vivos, como a sepultura engole os mortos. Vamos destruí-los inteiros, como são destruídos que descem a cova. Acharemos essa ilusão, né, do homem mau. Acharemos todo tipo de objetos valiosos, encheremos as nossas casas com o que roubarmos. Junte-se ao nosso bando. Dividiremos em partes iguais tudo o que conseguirmos. Veja, aqui é o homem ladrão, né? O desonesto que se apropria daquilo que não lhe pertence. Meu filho, não vá pela vereda dessa gente. Afaste os pés do caminho que eles seguem, pois os pés deles correm para fazer o mal, estão sempre prontos para derramar sangue. Assim como é inútil estender a rede se as aves o observam, também esses homens não percebem que fazem tocaia contra a própria vida. O interessante que ele vai advertir é que aquele que faz uma cova, nela cairá. Né? Aquele que planeja o mal lhe sobrevirá. E no Salmo 1, o último versículo diz assim: o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios os destruirá. Significa, levará eles à perdição. Armam emboscada contra eles mesmos. Tal é o caminho de todos os gananciosos. Quem assim procede se destrói. Uma advertência clara a evitar a ganância e associar-se aos gananciosos. Consequência de não acatar as repreensões da sabedoria. Meu filho, escute o que eu lhe digo, preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração. É o pai dizendo para o filho. Pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. E aí a sabedoria reclama daqueles que rejeitam o seu convite. Vocês, porém, rejeitaram o meu convite. Ninguém se importou quando estendi a minha mão. Visto que desprezaram, desprezo com a sabedoria, né, o meu conselho, e não quiseram aceitar a minha repreensão, eu, de minha parte, vou rir-me da sua desgraça, zombarei quando os que temem se abater sobre vocês. Quando aquilo que temem abater sobre vocês como uma tempestade, quando a desgraça os atingir como um vendaval, e quando a angústia e a dor os dominarem, então vocês me chamarão. Mas não responderei, procurarão por mim, mas não me encontrarão. Visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor, não quiseram aceitar o meu conselho, fizeram pouco da minha advertência, comerão do fruto da sua conduta, se fartarão de suas próprias maquinações. Pois a inconstância dos inexperientes os matará, e a falsa segurança do tolo os destruirá. Veja que o autor de Provérbios está bem cuidadoso em dizer, não é Deus que vai atingir o ímpio, né? Ele está dizendo, os próprios atos de impiedade serão a ruína dos ímpios, dos injustos, dos gananciosos, né? Daqueles que não dão atenção às repreensões da sabedoria. Meu filho, dê atenção à minha sabedoria, incline os ouvidos para perceber o meu discernimento. Assim você manterá o bom senso e os seus lábios guardarão o conhecimento. Consequências de se envolver com a mulher leviana. Ela, a sabedoria, né? Também o livrará da mulher imoral, da pervertida que seduz com suas palavras e abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro e ignora a aliança que fez diante de Deus. Ela se dirige para a morte, é a sua casa. Os seus caminhos levam às sombras, os que a ela procuram jamais voltarão, nem tornarão a encontrar as veredas da vida. Os lábios da mulher imoral destilam mel, sua voz é mais suave que o azeite. Mas no final é amarga como fel, afiada como uma espada de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem diretamente para a sepultura. Ela nem percebe que anda por caminhos tortuosos e não enxerga a vereda da vida.
Aqui ela está descrevendo, a sabedoria está descrevendo a mulher leviana e mostrando que na casa da mulher leviana a morte aguarda os inexperientes, a morte aguarda aqueles que não acataram os conselhos da sabedoria e, consequentemente, são vítimas fáceis da dissimulação, de toda a sedução da mulher imoral. A mulher imoral aqui deve ser entendida principalmente como uma mulher adúltera. Mas é evidente que também podemos estender àquela que se prostitui, pois a que se prostitui e a adúltera, ambas são fontes de desgraça e consequências graves para aqueles que a procuram. Agora então, meu filho, ouça-me, não se desvie das minhas palavras, fique longe desta mulher. Não se aproxime da porta da sua casa. Isso aqui é bem interessante porque Paulo fala para a gente resistir ao diabo, mas fugir da impureza, fugir dos pecados sexuais. E aqui ele está dizendo, olha, não dê uma de durão, de sábio ou espertalhão suficiente, porque elas são mais perspicazes, elas vão saber enredar você para o caminho delas. Então ele está dizendo, é melhor você evitar. Você sabe, e naquela caverna mora um urso, a melhor coisa a fazer é evitar aquela caverna, é passar longe, porque você não sabe se ele está dormindo ou acordado, se ele está com fome ou saciado, e esta decisão de aproximar-se de sua caverna pode ser fatal para você. Para que você não entre e não entregue aos outros o seu vigor, nem a sua vida a algum homem cruel, para que estranhos não se fartem do seu trabalho. Veja, uma das bênçãos de Deus é que o homem possa comer do fruto do seu trabalho. E aqui ele está dizendo que a mulher leviana ela vai empobrecer essa pessoa. E outros não se enriqueçam às custas do seu esforço, porque invariavelmente a mulher leviana ela também tem amigos que também partilham ali da sua criminalidade e ela facilmente conseguirá usurpar aquele que for por ela enredado. No final da vida você gemerá, com sua carne e seu corpo desgastados. E você dirá, como odiei a disciplina, como o meu coração rejeitou a repreensão. Não cobice em seu coração a sua beleza, nem se deixe seduzir por seus olhares. O preço de uma prostituta é um pedaço de pão, mas a adúltera sai à caça de vidas preciosas. Ele não está defendendo a prostituição, evidentemente, mas ele está comparando como que dizendo, se a prostituta tem uma expectativa, vamos assim dizer, razoavelmente baixa em relação ao que a mulher imoral procura, o fato é como se a compensação da prostituta fosse semelhante a um pedaço de pão, mas a compensação da mulher leviana que vai enredar o homem para o seu modo de vida destruidor é exatamente o preço da vida, pois a mulher adúltera sai à caça de vidas preciosas. Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? A resposta é não, né? Pode alguém andar sobre brasas sem queimar os pés? Também não. Assim acontece com quem se deita com mulher alheia. Ninguém que a toque ficará em castigo. A Bíblia proíbe o adultério. Diz claramente, não adulterarás. E a lei de Moisés previa o apedrejamento para os adúlteros. Embora hoje vivamos debaixo de uma égide da graça de Deus, a verdade do Antigo Testamento não muda no sentido em que ainda pesa sobre os adúlteros uma sentença de morte. E aqui ele diz claramente, não ficará sem castigo. Mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede a si mesmo se destrói. O adúltero se destrói. Sofrerá ferimentos e vergonha, sua humilhação jamais se apagará. Pois o ciúme desperta a fúria do marido, que não terá misericórdia quando se vingar. Não aceitará nenhuma compensação e os melhores presentes não acalmarão.
Muitas foram as suas vítimas. Está falando da mulher leviana, né? Os que matou são uma grande multidão. A casa dela é um caminho que desce para a sepultura, para as moradas da morte. Então, como eu disse, é melhor evitar, é melhor passar ao largo e não alongar a conversa e evitar que a gente seja enredado por aquela que deseja de alguma forma usurpar os nossos bens, prejudicar grandemente nossa vida. Consequências de agir injustamente. E a pessoa agir com injustiça terá consequências. Sócrates faz uma pergunta muito interessante num dos seus livros, os seus diálogos. Ele diz assim: qual é a pior coisa do mundo? E um dos seus discípulos diz: sofrer a injustiça. Ele diz: não, de maneira nenhuma. Sofrer a justiça é ruim. Quando eu sofro injustiça, eu não me sinto bem, eu não fico feliz, alegre, né? Eu me sinto mal, evidentemente. Mas ele disse: a pior coisa é cometer a injustiça. Porque aquele que sofre a injustiça não está nele, mas aquele que comete a injustiça está em seu coração. E isso fará grande mal a ele. Isso Sócrates que está dizendo aqui, o sábio vai confirmar aquilo que já foi falado também. Quando lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. E não diga ao seu próximo: volte amanhã, lhe darei algo. Pode ajudá-lo hoje. Não planeje o mal contra o seu próximo. Abster-se de fazer o bem é mal. E fazer o mal também é mal. E confiantemente mora perto de você. Não acuse alguém sem motivo. Aqui é o mandamento que diz não levantar calúnia contra o próximo, né? Se ele não lhe fez nenhum mal, não tenha inveja de quem é violento, nem adote nenhum dos seus procedimentos, pois o Senhor detesta o perverso. A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios. Ele zomba dos zombadores, Deus zomba daqueles que são zombadores. Mas o Senhor expõe os tolos ao ridículo. O caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabe em que tropeçam. As maldades do ímpio o prendem, como teias de aranha, né? Ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. Certamente morrerá por falta de disciplina. Andará cambaleando por causa da sua insensatez. O perverso não tem caráter, anda de um lado para o outro dizendo coisas maldosas, pisca o olho, arrasta o pé, faz sinais com os dedos e tem no coração o propósito de enganar. Planeja sempre o mal e semeia discórdia. Mas o texto continua dizendo: a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele, e um golpe será destruído irremediavelmente. As consequências de não amar a sabedoria. Se existem benefícios por amar a sabedoria, há também consequências por não amar a sabedoria. Aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. Sabedoria está dizendo isso. Olha que coisa grave, né? Aquele que não quer a sabedoria está agredindo a si mesmo. Todos que me odeiam amam a morte. Quem não ama a sabedoria, automaticamente vai amar a insensatez. A insensatez, ela é pura exibição, sedução e ignorância. Sentado à porta da sua casa, aqui a figura é como se a sabedoria tivesse um palácio, a insensatez uma casa, no ponto mais alto da cidade, clama aos que passam por ali seguindo seu caminho. Venham todos os inexperientes, aos que não têm bom senso, ela diz: a água roubada é doce e o pão que se come escondido é saboroso. Esse é o conselho da insensatez. Mas eles, os que ouvem o conselho da insensatez, nem imaginam que ali estão os espíritos dos mortos e os seus convidados estão nas profundezas da sepultura. Oremos. Deus, livra-nos do erro de não amar a sabedoria. Em nome de Jesus. Amém.